Empresas que incluem. Conheça os benefícios e dificuldades de um ambiente inclusivo. Veja o dilema de quem se arrependeu de fazer uma tatuagem. Conheça as origens italianas de Ribeirão Preto. Na entrevista de hoje, o especialista fala sobre o aumento da miopia. E você vai ver também um vídeo especial sobre a paralisia do sono. Começa agora o Jornal da Barão. Segundo o IBGE, mais de 45 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência. E menos de 1% deles estão inseridos no mercado de trabalho. Conheça na reportagem de Luan Ortolan alguns dos desafios que eles enfrentam nessa trajetória. Alexandra conta que teve diversas dificuldades para conseguir um emprego por conta da deficiência auditiva dela. Hoje, a Alessandra trabalha nessa empresa em Cravinhos que atua na fabricação de produtos agropecuários. Segundo dados apresentados no ano de 2018 pelo Ministério do Trabalho, mais de 400 mil pessoas portadoras de deficiência visual foram empregadas no Brasil, número 3,8% maior do que o registrado no ano de 2015. Mesmo com esses números cada vez mais altos, pessoas portadoras de deficiência ainda encontram dificuldades na hora de procurar um emprego. Segundo a gerente de desenvolvimento organizacional da empresa onde Alexandra trabalha, o local está adaptado para receber qualquer funcionário portador de deficiência. Kátia conta que a empresa realiza diversos acompanhamentos para que o funcionário possa ter um bom desenvolvimento interpessoal. Hoje, emprega cerca de 30 portadores de deficiência. Alexandra conta que a vida dela mudou bastante depois que começou a trabalhar e que, graças à empresa, ela conseguiu um aparelho auditivo. A lei conhecida como Lei de Cotas foi decretada em julho de 91 pelo então presidente Fernando Collor e garante o espaço para o trabalhador com deficiência. Ela obriga que empresas com 100 ou mais funcionários ofereçam de 2 a 5% de suas vagas para pessoas com deficiência física ou intelectual. Será que uma tatuagem é mesmo algo para a vida toda? Ou será que podemos removê-la depois do arrependimento? Veja na reportagem de Lucas Souza. Valentina sempre gostou muito de tatuagem, mas essa em especial ela se arrependeu.
Segundo essa fisioterapeuta especializada em remoção de tatuagens, além do emprego, há outros motivos que levam uma pessoa a querer remover uma tatuagem. Ainda segundo a especialista, a procura pela remoção de tatuagens hoje é grande. Tem semanas que há pedidos diários. Ela conta que o processo de retirada é um pouco demorado e pode levar de 8 a 10 sessões de laser. Depois da remoção da tatuagem, Valentina agora planeja com cuidado e dá dicas para quem deseja fazer uma tatuagem. Você vai ver agora um vídeo que foi produzido para uma série especial que trata sobre o medo. Nesta produção, o assunto abordado foi a paralisia do sono. Acho que a primeira que eu tive foi em 2015, 2016, depois que começou. E eu já tive na minha casa, no trabalho, tava dormindo de barriga para cima e corpo formigando, tentei gritar, falar e não conseguia. Paralisia do sono é uma doença bem comum e o que acontece é que a pessoa não tem a capacidade de se movimentar ou então de se expressar, de falar alguma coisa. Isso acontece ou no início do sono ou então no final do sono. Os episódios eles duram de segundos a minutos e, em geral, eles cessam espontaneamente, mas se o paciente for estimulado, tipo, se ele for chamado durante o sono ou então se for tocado, em geral, cessa esse episódio de paralisia. Eu estava dormindo, claro, e apareceu, não que eu tenha, eu não sei, na verdade, se eu consegui abrir o olho, mas eu vi uma coisa bem de perto no rosto. Aí nisso eu comecei a conversar comigo mesma, falando que isso não existe, que ia ficar tudo bem, e logo em seguida passou. Mas a sensação de formigamento, de querer gritar, de conversar, sempre estava presente. Existem tratamentos, mas é mais no sentido de orientação do paciente, porque não vai causar nenhum grande problema. Na verdade, se for para causar algum problema mais grave, seria relacionado exatamente ao medo de acontecer a paralisia do sono. Mas o paciente não vai desenvolver uma doença grave por conta da paralisia em si. No próximo bloco, vamos falar com o oftalmologista sobre o aumento de miopia. E vamos falar também sobre as origens italianas da cidade de Ribeirão Preto. Não saia daí que a gente volta daqui a pouco. O bairro Jardim Cristo Redentor, em Ribeirão Preto, foi inaugurado há 2 anos. E a promessa era de que a nova região teria como principal foco o bem-estar dos moradores.
Mas, infelizmente, a promessa não foi cumprida e a população reclama de falta de creche, linha de ônibus e escolas municipais. Imigrantes italianos foram fundamentais para a sustentação da economia brasileira. Além de ajudarem na cultura do café, os estrangeiros impulsionaram o comércio e a estrutura social das cidades. Ribeirão Preto é uma delas, com raízes italianas. Veja na reportagem de Ana Beatriz Moreira. Fernando é bisneto de imigrantes italianos que vieram para Ribeirão Preto para trabalhar na lavoura de café. O estudante lembra com carinho as histórias do avô. Os imigrantes italianos influenciaram nos hábitos, estrutura e cultura da cidade de Ribeirão Preto. Costumes como a devoção religiosa e festivais fundamentaram a cidade. Na família de Fernando, as tradições italianas ainda são quase todas mantidas por causa do avô dele. Hoje, órgãos como a Sociedade Dante Alighieri tentam manter a história e tradições dos antepassados italianos viva. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre o aumento de casos de miopia. A doença está cada vez mais comum, principalmente na infância, né, Natália? É isso mesmo. E para falar mais sobre o assunto, vamos para a nossa entrevista de estúdio com a repórter Pamela Santos. Olá, para falar sobre o aumento de miopia, recebemos na nossa entrevista de hoje o oftalmologista João Marcos Atique. Especialista em cirurgia refrativa laser, cirurgia de catarata, lentes de contato especiais e doenças da córnea, como ceratocone. Doutor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer é meu, Pamela, eu que agradeço o convite. Doutor, explica uma coisa pra gente. A miopia pode ser desenvolvida por quais fatores? A miopia, ela é uma doença que é multifatorial, né? Então, ou seja, você tem vários fatores envolvidos no aparecimento da miopia. Um dos principais é o genético. Nesse nós não temos muito o que fazer, né? Então, as pessoas que têm a tendência, ou já nasceram com essa predisposição de serem míopes, elas, muito provavelmente, o olho deve crescer nesse sentido. Vou fazer só um anexo antes. A miopia, ela tem uma relação com o poder das lentes dos olhos,
do olho, né, e o tamanho do olho. Então, se o conjunto de lentes que a gente tem no olho é mais potente do que é necessário para o tamanho do olho, esse olho deve ser míope. Então, porque o foco vai se formar antes de chegar no fundo do olho. Então, olhos grandes são míopes, tendem a ser míopes, tá? Então, míope é uma pessoa que tem um olho maior e isso está relacionado com algumas coisas sobre o crescimento da miopia também. Então, o tamanho do olho e a distância entre as lentes, tudo coisas que cooperam para o aparecimento da miopia, tem primeiramente um caráter genético. Agora, tem alguns fatores ambientais também relacionados e nesses a gente poderia pensar em intervir, né? Algumas miopias elas desenvolvem desde a infância e vão crescendo com a pessoa, algumas não param nunca, outras elas têm um início de aparecimento tardio, se desenvolvem por um período da vida e estacionam também. Então, a causa da miopia é principalmente genética com alguns fatores ambientais. E aí entram alguns fatores como, por exemplo, o uso de equipamentos eletrônicos ou o uso da visão de perto muito intensa, algumas atitudes como coçar os olhos. Vários fatores poderiam ter alguma relação com isso, mas não são os principais, principalmente a genético. E quais problemas de visão que podem ocorrer por causa das telas de celulares e tablets? Se a gente for pensar que o smartphone ele é um lugar onde a gente tem um foco muito próximo, né, do olho. Então, a gente usa uma visão muito próxima de um objeto. A gente trabalha geralmente com o smartphone, a tela como não é muito grande, diferente de um computador de mesa que você segura um pouco mais distante de você, o notebook tem uma distância de trabalho um pouco diferente da tela de um desktop, um computador de mesa, diferente de um smartphone, por exemplo. Então, a gente usa muito a visão de próxima, tá? O pessoal tem estudado muito sobre o quanto isso tem relação com, primeiro, o aparecimento da miopia e, segundo, com o desenvolvimento, o aumento, a progressão da miopia em algumas pessoas. Então, existem alguns países que têm índices de miopia assustadores e, por isso, o pessoal tem estudado muito o caso de miopia. Se a gente for para o leste asiático, tem alguns estudos que mostram entre 90% e 95% dos universitários de países como Coreia, Singapura, com índice de miopia elevada. Tá? Então, você imaginar você numa sala com 20 colegas seus e 2 talvez não usem óculos, 1 ou 2 não usem óculos. É uma coisa para miopia e não uma miopia pequena. Então, isso é um dado alarmante. O Brasil não está nesses dados desse tanto, só que isso tem acontecido por todo o mundo, mais concentrado em alguns lugares, então por isso o pessoal tem estudado muito e tem tentado fazer alguma correlação entre o estilo de vida nosso e o porquê que essa miopia tem aparecido. E aí então uma possível associação não apenas com telas de um smartphone, mas com o mundo muito interno. A gente entrou muito mais nas salas, a gente usa telas iluminadas, essa iluminação também tem alguns outros fatores. A gente deixou de usar a iluminação diurna. Hoje também alguns outros fatores que poderiam ter relação. A gente usa lentes para corrigir esses graus. Será que essas lentes também não podem ter alguma relação com até mesmo a progressão da miopia? O pessoal tem estudado alguns desenhos de lente que têm menor relação com progressão de miopia, até, por exemplo, como lente de contato de ortoceratologia. É um tipo de lente de contato para miopia que você pode colocar à noite para dormir e durante o dia você fica corrigido da miopia. Até interessante, tá? Coisa que está chegando mais no nosso mercado em breve, seguir cenas dos próximos capítulos. Tá? Então, já existe isso, o pessoal já faz pelo mundo e como a gente vai ter mais acesso a isso também, a gente vai ter condição de estudar melhor qual é o resultado disso também nos olhos. Apesar de a gente já ter alguns trabalhos mostrando a redução da progressão da miopia com o uso de algumas lentes específicas. E também existem algumas medicações aí que a gente pode usar para tentar controlar a miopia, mas a gente conversa em breve. Doutor, tem como reverter esses problemas? Reverter a miopia, fazer um olho que é míope ficar menos míope só com cirurgia. Fazer o foco principal na educação para prevenção. Então, existem alguns cuidados que você pode ter para diminuir a chance disso aumentar. Vamos dizer da seguinte forma, se essa miopia tiver um caráter genético somente, talvez a gente não consiga intervir muito. Se a miopia tiver algum outro fator ambiental,
talvez a gente tenha como intervir. Então, a gente sabe que tem algumas medidas a serem tomadas, como o uso dessas lentes, como eu te falei. E hoje também, até recentemente, foi liberado para a gente fazer no Brasil o uso da atropina, como é uma medicação colírio que a gente usa. Então, claro que isso tem que ser usado com acompanhamento oftalmológico, com o início da idade certa, tem todo um protocolo para se fazer isso. Tá? Se você começa com isso durante a fase de crescimento do indivíduo, ou seja, pegar uma criança a partir de uma certa idade, usar isso até o final do crescimento dela, talvez com isso você consiga reduzir a progressão da miopia, ajuda bem a estacionar. Isso tem muitos trabalhos já falando sobre isso, hoje já com provas científicas sobre isso, então por isso, normativa já para uso, liberação, já com normativa do Conselho Federal de Medicina, para a gente trabalhar. Então, são algumas medidas que você pode fazer para diminuir a progressão. Agora, uma miopia estabelecida, você só vai fazer, então, uma cirurgia refrativa, que é aquela cirurgia laser na córnea, em que você muda a superfície da córnea, mudando, então, a curvatura, você muda a direção da luz, na verdade, a distância de foco do olho. E aí você consegue projetar o foco melhor no fundo de olho. Ou com lentes de contato, ou também existe, em alguns pacientes, né, depende da idade do paciente, né, você não vai fazer uma cirurgia no cristalino, a princípio, uma cirurgia dentro do olho, que seria a cirurgia para quem tem catarata, se você, então, não tem uma catarata. Então, é um jeito de você corrigir a miopia, você troca uma lente dentro do olho, mas ela não é feita para corrigir a miopia. Vamos supor, se uma pessoa tem catarata e eu preciso operar essa catarata, eu posso aproveitar para corrigir a miopia dela. Tá? Então, nesse sentido, também é possível. As crianças estão mais expostas a desenvolver essas complicações? Hoje, minha filha mesmo nasceu, começou a chorar, alguma coisa, pega o telefoninho, é hipnótico aquele negócio. Tá? Então, as crianças já nascem com os eletrônicos, impressionante como elas já nascem sabendo pilotar eles também. Não vai ter como tirar esse smartphone deles. Inclusive, o mundo que está vindo, ele está sendo montado em cima de todos esses aparelhos eletrônicos. Falar que uma criança não vai poder crescer com um aparelho eletrônico na mão é fadá-la ficar excluída da sociedade, né, do mundo. Não tem como fazer isso. Agora, a criança, então, quanto mais exposta a alguns fatores, como a iluminação de uma tela, de um objeto muito próximo no olho, e não somente o uso, mas o uso prolongado. Importante ressaltar que o uso não é proibitivo. O problema é o prolongamento, o uso muito intenso e muito próximo do olho, porque criança tem um bracinho curto, tá? A criança já segura muito aqui. Entre isso aqui e isso aqui tem uma diferença muito grande, tá? E a gente não segura o celular com o braço esticado, a gente segura o celular na posição mais confortável. Então, nesse ponto, a criança ela tem mais tempo para ter mais problema por exposição a isso. Hoje, elas têm mais isso do que a gente tinha antigamente. Doutor, é possível prevenir a miopia nesses casos? Prevenir o aparecimento, se for genético, não tem o que fazer. Agora, alguns cuidados que a gente tem, algumas orientações para crianças e para adolescentes a gente deve usar. Então, assim, existe uma recomendação de não se usar o celular muito mais do que 2 horas por dia, o uso de uma tela próxima, em especial em seres humanos em fase de crescimento, então crianças, adolescentes, tá? Não mais do que 2 horas por dia. Não só isso, fazer intervalos, pausas entre o uso do eletrônico e outras atividades. Além disso, e acho muito importante enfatizar, a exposição a ambientes externos, atividades ao ar livre, iluminação diurna, não que você precise ficar tomando sol, não é isso, mas atividades com ambiente, não somente iluminação interna, mas iluminação natural, tá? Isso tem relação também com diminuição da progressão. Você pode observar, às vezes, populações que não são expostas somente a ambiente interno e populações que são expostas a ambientes internos com iluminações artificiais e muitas telas, o índice de miopia nesses casos é maior do que o índice, por exemplo, entre lavradores, motoristas, pessoas que usam mais a iluminação diurna. Não tem tanta miopia, claro, não é exclusivo, claro que pode ter, mas não tem tanta miopia quanto gente que trabalha em escritório, gente que trabalha vendo com eletrônico, mexendo com eletrônico e tudo mais. Muito dificilmente essa hipermetropia, no caso do tamanho do olho e do grau, aquilo que eu estava explicando no começo, vamos entender como sendo o contrário da miopia. Vamos pensar numa régua, desse lado eu sou hipermétrope, desse lado eu sou míope. A hipermetropia vem regredindo, se ela vai inverter para virar miopia, ela muito provavelmente vai crescer e vai virar míope. Tá?
Agora, se essa criança está crescendo e a miopia tem aparecido, então você tem seguido essa criança e ano a ano essa miopia está aparecendo, é um momento bom para a gente pensar em intervir. Tá? Na nossa idade, na sua idade, na minha idade, talvez a gente não tenha muito mais o que fazer. A gente já está crescidinho e desenvolvido. Mas em crianças e adolescentes, jovens, você tem como intervir. Então é importante saber que grau que tem e que tipo de correção ótica é melhor para essa pessoa, que tipo de uso da visão é melhor fazer. Aí melhor mesmo que ela procure o oftalmologista que pode dar essas orientações adequadas para o caso dela. João Marcos, muito obrigada pelos esclarecimentos. Pamela, eu que agradeço a oportunidade de ter vindo até aqui, nesse estúdio com vocês aqui da universidade. Muito gostoso falar sobre esse assunto e espero que tenha sido útil para todo mundo também. Muito obrigada. Voltamos ao estúdio? O Jornal da Barão fica por aqui. Até o próximo programa.